Ok, gurizada, tudo bem? Temos que nos adaptar, né? E, portanto, a gente está aqui, né, com outro tipo de trabalho, outro tipo de aula, mas o interesse é que vocês aprendam. Então, pessoal, nós temos agora o andamento da nossa óptica geométrica, que nós já vimos no final do capítulo número 1, falando de refração, de índice de refração, e também sobre alguns assuntos de grande importância sobre o que é, na verdade, a óptica geométrica. Então, lembrando, né, que a luz ela se propaga sempre em linha reta nos meios homogêneos, que são aqueles meios que mantêm uma textura, uma densidade sempre padrão, que no caso é o ar, que é no caso o vácuo, que é o vidro. São meios de propagação onde a luz vai ter um comportamento mais reto, porque toda a óptica geométrica, o próprio nome já está dizendo, é assim que tem um certo comportamento. Também tem aqui numa ilustração, como vocês podem ver, a luz se propaga através do meio transparente, pensa no vidro bem liso, que ele possa permitir a luz passar com facilidade. Também temos um meio translúcido, aí a luz ela passa, mas não permite uma visualização com nitidez, e temos um meio opaco, é onde a luz ela vai ser absorvida, certo? Chamando a atenção de vocês, já que a luz ela vai se propagar em linha reta, relembrando que a luz ela então será representada através de linhas orientadas, certo? Ok? E o feixe serão um aglomerado de linhas orientadas, e aí então nós temos um feixe paralelo, um feixe convergente e um feixe divergente. Aqui nessa imagem, certo? Aqui aparece uma representação de um feixe. Lembrando também sobre o que é, luz. A luz é a energia que se propaga através de ondas eletromagnéticas, cujas frequências sensibilizam os nossos olhos e vão permitir que nós possamos enxergar tudo que está ao nosso redor. A luz também tem uma classificação como sendo monocromática e policromática. A luz monocromática é a luz de uma só frequência, é só o azul, é só o verde, e assim por diante. A luz policromática é o conjunto de todas as cores do arco-íris, né? Desde o vermelho até o violeta, vamos lembrar, certo? Nós temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Mas antes, não esquecendo que o maior valor de velocidade da luz é no vácuo e no ar. Qual é o valor? 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Nada é maior do que 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Bah, professor, mas em outro meio material, como é que fica o valor da velocidade da luz? É menor do que no vácuo e também do que no ar. Vácuo e ar tem esse valor aí de 3 vezes 10 na oitava. Qualquer outro meio material, se a luz se propagar na água, se a luz se propagar no vidro, ela vai se propagar com valor menor do que 3 vezes 10 na oitava. Aqui, ó, como eu estava dizendo para vocês, da dispersão da luz branca, né? A luz branca é policromática, ela se propaga no ar com valor de 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, mas quando ela entra, por exemplo, no prisma, num prisma de vidro, ela sofre um fenômeno da dispersão. É como se fosse a luz do sol, né, atravessando, por exemplo, as gotas de água, quando nós temos chuva, certo? O sol, a luz do sol, né, está presente, enquanto a chuva também ela está presente. Então, forma-se o famoso arco-íris. E aí, então, nós temos vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Essas são as cores monocromáticas. Cada uma tem um comportamento diferente dentro desse prisma de vidro. Cada uma é freada de uma forma diferente. O vermelho sofre menor desvio, ou seja, o vermelho tem mais velocidade do que o violeta, de todas as cores que estão abaixo do vermelho, certo? Então, o vermelho tem
um desvio menor e, consequentemente, tem uma velocidade maior. Já o violeta tem um maior desvio, um maior índice de refração, consequentemente, tem uma menor velocidade. Professor, tem a ver a frequência? Sim. A frequência, quanto maior, maior é o índice de refração. No caso, o índice de refração do violeta e sua frequência são maiores, certo? O vermelho tem menor frequência e tem menor índice de refração. Professor, eu esqueci o que é índice de refração. Então, se tu pegar o material, lá na nossa finaleira do material do capítulo 1, tem um fenômeno chamado de refração luminosa, certo? E o conceito de índice de refração. O índice de refração representa o desvio que a luz vai encontrar ao atravessar um determinado meio. No vácuo e no ar, a luz, qualquer tipo de luz, certo? Qualquer tipo de luz sofre o menor desvio de todos, certo? Ok? O índice de refração é um número, não vai unidade, ele é o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio considerado. Certo? Esse é o conceito de índice de refração, daqueles valores que eu passei para vocês, que vocês copiaram no caderno e assim por diante. Mas voltamos agora à parte da dispersão, que ela está enquadrada dentro da refração. A cor violeta é que sofre menor desvio, logo tem menor índice de refração. O violeta é que vai sofrer mais influência do prisma de vidro e, consequentemente, maior índice de refração. Tá? Guarda, hein? Menor índice de refração para o vermelho e menor frequência, certo? O violeta tem maior frequência e maior índice de refração, porque o vermelho desvia menos e o violeta desviou mais. Quanto maior o desvio, maior é o índice de refração. O violeta, então, tem maior índice. O vermelho tem menor índice, tá? E, consequentemente, gente, se nós juntarmos todas as cores, né, o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, nós vamos ter a luz branca de novo. Nós vamos ter a superposição, certo? Chamo a atenção de vocês agora para o capítulo 2. Nós teremos duas partes para o capítulo 2, certo? A parte 1 é a reflexão, agora não é mais refração, gurizada, e sim reflexão da luz e nos espelhos planos. Primeiro nós vamos abordar, certo? Em aproximadamente 6 a 7 aulas, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos fazer uma abordagem, o que equivale, certo? Deixa eu me expressar corretamente. O que equivale a 6 a 7 aulas, certo? Se dedicando aos espelhos planos. Se fosse uma aula normal, tá? Nós teríamos ali em torno de 6 a 7 aulas para trabalhar espelhos planos. Qual é o objetivo desse capítulo, né? Ou os objetivos do capítulo, como vocês estão percebendo e vocês estão lendo. Então, compreender as leis da reflexão, reconhecer e identificar as propriedades da reflexão em espelhos planos e depois em espelhos curvos, certo? Mas a primeira parte é nos espelhos planos. Construir o campo visual de um espelho plano para um observador, um pouquinho mais esmiuçado, mais detalhado. Aqui a gente vai ter que mostrar em forma de exercício para poder entender o campo visual. Determinar de maneira gráfica as imagens de corpos extensos, principalmente quando se olha para um espelho plano e se está, por exemplo, estando na frente de um espelho plano com uma camiseta onde tem letras, onde tem palavras. Como é que ficam, né, essas palavras? Como é que ficam as imagens desses corpos extensos? Também nós vamos poder, através desse capítulo 2, parte 1, nós podemos calcular o número de imagens obtidas quando nós conjugarmos dois espelhos planos. Se nós associarmos dois espelhos planos, galera, nós podemos formar uma quantidade de imagens. E claro que nós vamos querer que essas quantidades de imagens sejam o quê? Elas sejam inteiras, certo? Ah, mas tem imagem pequena, tem imagem partida? Mas essas não nos interessam. Então, nós temos que ter sempre
a possibilidade de calcular o número de imagens obtidas por uma reflexão em espelhos planos. E também, através de um trabalho matemático, de uma construção geométrica, principalmente utilizando o Teorema de Tales, nós aplicarmos esse teorema, que é um teorema dos segmentos proporcionais, relacionando aos espelhos planos. Agora nós estamos aqui abrindo, então, sistemas ópticos. É um espelho plano, é um espelho côncavo, é um espelho convexo, são as lentes convergentes, são as lentes divergentes e o olho humano. De uma forma grosseira, sistema óptico é tudo aquilo que vai poder refletir, refratar a luz. Agora, o nosso objetivo é trabalhar com sistemas ópticos do tipo espelhos planos, como vocês têm aqui nessa imagem de caricatura, certo? Nosso objetivo é refletir a luz, certo? Frequência, gurizada, é importante que vocês lembrem, certo? O que é refletir a luz? Vocês anotaram isso no caderno, vocês podem voltar no caderno, vocês podem analisar o material SME, capítulo 2. A reflexão ocorre quando a luz retorna ao meio no qual se propagava após atingir uma superfície separadora de dois meios de propagação. Ou seja, a luz vai bater e ela vai voltar. Chamando a atenção de vocês que nós queremos uma reflexão do tipo regular, certo? Ou especular, ou seja, os raios se incidirem paralelos no espelho, vão refletir paralelos também, certo? Chamo a atenção de vocês para as leis da reflexão. Também já foi visto isso, mas vamos fazer uma revisão. Vocês viram que tem coloquei umas brincadeirinhas aqui, alguns efeitos sonoros, para a gente poder dar um pouco de risada, para a gente poder dar uma descontraída, porque realmente, né, a gente ficar em casa, ficar enclausurado, agora é necessário, mas tem hora que a gente fica meio estressado. Então, vamos dar um pouco de risada, vamos poder passar um pouco o nosso tempo aqui. E lembrando que a primeira lei da reflexão, o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a reta normal ou linha normal são coplanares, estão no mesmo plano. Outro detalhe, outra lei, a segunda lei, já que são duas, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão possuem a mesma medida. Vamos ter um pouquinho mais sobre isso? Olha só, aqui, certo? Nós temos aqui nessa representação, certo? Nós temos uma ideia, certo? O raio RI incidente bate numa superfície plana, que nesse caso vai ser o espelho plano, e vai bater e voltar, vai sofrer uma reflexão. Raio incidente, o raio refletido e a linha normal são todos coplanares, estão no mesmo plano, certo? Essa linha normal é chamada de normal porque ela tem que formar 90 graus com a superfície. Professor, serve para a superfície curva? Também. Só que a superfície curva não será nosso objeto de estudo agora, certo? A superfície curva será para estudarmos espelhos côncavos e espelhos convexos. Por enquanto, a gente simplesmente faz, né, o enunciar dessas leis. O raio incidente, o raio refletido e a linha normal, quer para uma superfície plana, quer para uma superfície curva, são sempre coplanares. Lembra o que é o ângulo de incidência? É formado entre a normal e o ângulo de incidência. Da mesma forma, ângulo de reflexão é formado entre o raio refletido e a normal. Sempre a normal é o teu parâmetro de referência. Tá? O teu referencial está no normal, certo? Nós vamos dar o foco agora para a superfície e já aparece de uma forma esquemática que eu gostaria que vocês pudessem entender aqui a questão do espelho plano. O espelho plano, gente, a própria palavra está dizendo, nós vamos ter uma linha horizontal ou vertical, certo? Tanto faz, cuja representação, certo, vai ser assim, nós vamos ter uma linha e 3 risquinhos, como vocês estão percebendo aqui. Tá, professor, mas para que isso? Acontece que agora nós vamos ter que
criar uma didática. Nós vamos ter o mundo virtual e nós vamos ter o mundo real. Então, gurizada, é o seguinte, aonde tiver esses 3 risquinhos, sempre vai ser o mundo virtual, certo? É como se fosse a profundidade do espelho. Vamos combinar dessa forma, certo? Onde aparecer esses risquinhos aqui, é onde nós temos o mundo virtual. Ah, professor, mas mundo virtual, mundo real? Pois é, agora é assim. Veja bem, o nosso espelho plano, quando nós chegamos na frente de um espelho plano, nosso objeto, nosso corpo, sei lá, o que você estiver colocando na frente do espelho plano, vai nos propiciar, certo? Tipo assim, é como se um ponto do nosso rosto, do nosso corpo, estivesse mandando luz. Eu não vou desenhar aqui, eu não tenho desenhado nessa imagem um rosto, eu não tenho um corpo, eu não tenho algo extenso, eu tenho um ponto objeto, e que ele é um ponto objeto real. A esse ponto objeto real vai conjugar uma imagem virtual, ou seja, seria o interior do espelho. Para cada ponto objeto, forma um ponto imagem. Se você verificar, aqui nós temos esse ponto objeto, faz de conta que ele poderia mandar luz, que ele pode mandar luz, certo? Que ele é uma fonte primária. O raio incidente, o raio refletido, a linha normal estão no mesmo plano. Eu poderia desenhar tanto os raios quanto eu desejasse. Para não poluir muito essa imagem, nós colocamos aqui do objeto real, ele está formando um ponto imagem virtual. Ah, professor, parece que formam uns triângulos aqui, não é? Sim, exatamente. Formam uns triângulos e eu vou dizer para vocês, esses triângulos serão super importantes. Em primeiro lugar, porque essa construção geométrica nos permite até dizer que são triângulos retângulos, certo? Que você vê acima e que você vê abaixo. São triângulos retângulos e eles são semelhantes. Ah, professor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar numa proporcionalidade aqui, eu quero chegar no Teorema de Tales, certo? A altura está para a base, assim como a altura está para a base. Tá, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no item importante, olha só, certo? Brincadeirinha de fundo, observações, que aqui eu chamei de coelhações. O objeto e a imagem sempre estão à mesma distância do espelho, certo? Ah, professor, mas por que isso? Por causa da formação dos triângulos que nós vimos na imagem anterior. A altura está para a base, a altura está para a base. Como a base dos dois triângulos são iguais, obrigatoriamente o objeto está a uma distância em relação ao espelho igual à distância da imagem em relação ao espelho, certo? Guarda sempre isso. Isso tem um nome, gente. Isso se chama simetria. O objeto em relação ao espelho e a imagem em relação ao espelho estão sempre a uma mesma distância. Como isso é chamado? Simetria, distâncias iguais. Ou seja, se você chegar na frente do espelho plano, de um determinado espelho plano, estando a 2 metros de distância em relação ao espelho plano, a imagem que tu vê formada do teu corpo, certo? Vai estar a 2 metros também em relação ao espelho. Lembra que o espelho pensa que o espelho é como se tivesse uma profundidade. Então, a distância do objeto até o espelho, como eu disse para vocês, que nesse humilde exemplo são de 2 metros, vai conjugar uma imagem que também vai estar a 2 metros em relação ao espelho. Isso é provado pelo Teorema de Tales. Se o objeto é real, a sua imagem será virtual. Já é uma outra observação, já é uma outra propriedade. Guarda essa. O objeto e a imagem, eles têm naturezas contrárias. Quando um é real, o outro é virtual. Ah, professor, mas que coisas mais loucas essas? Exatamente. Pensa agora no mundo real, que é o mundo que nós vivemos, e se o espelho tivesse uma profundidade lá, né, o interior do espelho será o mundo virtual. Então, o objeto sendo real, a sua imagem será virtual. E também tem o vice-versa, que é um pouquinho mais complexo.
Mas, se tu já souber que o objeto e a imagem têm naturezas, quando um é real, o outro é virtual, show de bola. Outro detalhe importante. Se você chegar na frente de um espelho plano, se você tem 1,70 m de altura, você, objeto real, estando na frente do espelho plano, conjuga uma imagem, essa imagem terá as mesmas dimensões, ou seja, a imagem vai ter 1,70 m de altura. A imagem refletida, elas têm as mesmas dimensões do objeto, certo? Ela é fiel, ok? Aqui, se tu é magrinho, tu vai continuar magrinho na frente do espelho plano. Se tu é mais gordinho, tu vai continuar sendo mais gordinho. A imagem refletida tem sempre as mesmas dimensões do objeto, ok? Entendido? A imagem e o objeto não se sobrepõem. Ah, mas por quê? Sim, se o objeto está no lado real e a imagem está no lado virtual, como é que elas vão se sobrepor? Não tem agora aquela história, isso aqui não é filme de terror, que, sei lá, o personagem, um determinado personagem do filme entra para o mundo do espelho, ou que alguma coisa saia do espelho e saia do mundo virtual e venha para o mundo real. Isso não existe, gente. Ok? Certo? A imagem é sempre direta em relação ao objeto. Tu nunca vai chegar na frente do espelho plano e tu não vai te ver, né, de cabeça para baixo. Tá? Tu nunca vai te ver plantando bananeira. A imagem sempre é direta ou também chamada de direita em relação ao objeto. Tá? Ok? Tem as mesmas dimensões e sempre é direta ou direita. Detalhe importante agora, objeto e imagem sempre são enantiomorfos, certo? O que é direito no esquerdo torna-se, o que é esquerdo no direito, vamos expressar melhor, o que é esquerdo no campo real torna-se direito no campo virtual, certo? Isso é imagem revertida, não é imagem invertida. Tá? Imagem revertida ou enantiomorfa. O que é esquerdo no campo real torna-se direito no campo virtual e vice-versa, certo? Muito cuidado se você ainda não entende. Tem uma imagem de uma figura que eu coloquei aqui para poder explicar para vocês. Em primeiro lugar, chamando a atenção que aqui você tem um espelho na vertical, os risquinhos ali para dizer onde é que é o lado virtual, o espelho é o referencial, o objeto aqui, a pessoa, vamos supor aqui que é o nosso Joãozinho, que está na frente do espelho plano, está conjugando uma imagem dentro do espelho, certo? E nota, a distância, né, do Joãozinho em relação ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. A altura, mesmas dimensões, ó, o objeto, o Joãozinho, no caso, ele tem uma altura H. A imagem do Joãozinho tem uma altura igual. Aqui eu brinquei, altura H', né? Certo? Mas tem as mesmas dimensões. Enantiomorfismo. Ó, o que é esquerdo no campo real torna-se direito no campo virtual. O que é direito no campo real torna-se esquerdo no campo virtual. Sempre a imagem ela fica enantiomorfa ou revertida, certo? Mais um detalhe aqui para as explicações das coelhações, para que você, se ainda você não entendeu o que significa a imagem ficar revertida, por que numa ambulância, certo? Seja dos bombeiros ou até mesmo do hospital, por que a palavra ambulância deve estar escrita de uma forma revertida? Se a ambulância ela está numa situação de emergência e, por acaso, se os nossos carros, se o carro, sei lá, alguém está na frente da ambulância, ao olhar pelo espelho retrovisor, vai ler a palavra ambulância de uma forma correta. Então, a palavra ambulância tem que estar escrita de uma forma revertida ou enantiomorfa para que ela possa ser lida de uma forma correta, certo? Outra maneira também para que você veja a letra. Olha o objeto sendo a letra E. E de elefante. A imagem revertida da letra E.
a uma mesma distância a letra em relação ao espelho, certo? Nota que o lado real, nesse desenho aqui, o lado real é o lado esquerdo e o lado virtual é o lado direito, certo? Nesse desenho aqui, da letra E ali. Nota como é que a letra E fica formada. Então, quando você percebeu lá, você leu aqueles objetivos, né, que nós vamos ter no capítulo 2, tá aqui, ó, formação de imagens, formação de letras, né, o enantiomorfismo. E um detalhe para dar uma brincada, um pouquinho mais, sabe, de apimentada, se o objeto está a uma mesma distância em relação ao espelho e a imagem também está a uma mesma distância em relação ao espelho, vamos entrar com o conceito de velocidade média, que é distância dividido pelo intervalo de tempo. No mesmo tempo, se o objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Então, distância pelo tempo, velocidade média. Vamos supor que seja constante. O objeto se aproxima com a velocidade v em relação ao espelho. A imagem também vai se aproximar com uma velocidade v em relação ao espelho. Beleza? Agora, então, por causa da simetria. Agora, um pouquinho mais de aprofundamento, que depois a gente fala isso no próximo trimestre. O objeto em relação à sua imagem, nós temos aqui o dobro de velocidade. Não esqueçam disso. A velocidade relativa do objeto em relação à imagem e da imagem em relação ao objeto é 2v. Certo? Ok? Segue. Agora nós temos aqui a possibilidade de poder formar, né, imagens em dois espelhos planos conjugados. Dois espelhos planos com suas faces refletoras e um objeto, que aqui eu chamo desse objeto e represento pela letra P, é um objeto luminoso. Entre o espelho E1 e o espelho E2 nós temos um ângulo alfa, que é chamado de ângulo de diedro. Esse ângulo de diedro, ele tem que ser algo assim, ó, que um valor que seja possível de fazer o cálculo, certo? Então, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui. Nós temos a equação matemática que permite fazer o cálculo do número de imagens, certo? Então, o número de imagens será dado por 360 sobre alfa menos 1. 360 porque nós formaríamos uma circunferência na interseção dos dois espelhos e em relação ao objeto. Então, se a gente fizesse uma circunferência, certo? Pegasse um compasso e formasse, nós teríamos 360 graus, certo? Por causa que seria a volta inteira. Dividido pelo alfa, que é o ângulo de diedro, que tem que ser um número que ele seja divisor de 360. Então, tem que ser 30, tem que ser 45, tem que ter 60, tem que ser 72, tem que ser 90, tem que ser 120. Algo que possa dividir 360. Menos 1. Por que menos 1? Porque o 1 será o objeto, e o objeto não é imagem. Essa equação é importante, a gente precisa memorizar para os concursos, para as provas, para os nossos simulados. Aqui, uma imagem ilustrativa, é claro que fazendo um merchandise aqui do coelhinho. O ângulo de diedro entre os dois espelhos é de 90 graus. E aqui, para ângulo de 90 graus, serão formadas 3 imagens. Então, lá, ó, certo? Você pode ver que dá para formar uma circunferência, né? Na união dos dois espelhos, E1 e E2. Se você desenhar uma circunferência, vai pegar, né, no caso, o objeto real, a primeira imagem O1, a segunda imagem O2 e a terceira imagem O2. Passaria uma circunferência de forma imaginária aqui. Vamos ao cálculo. Se o alfa é 90, 360 sobre 90 dá 4. 4 menos 1, você tem 13 imagens, certo? Ok? Beleza? Se tu quiser fazer a brincadeira depois, coloca 30 graus, coloca 45 graus, coloca 72 graus e vai vendo o que vai acontecendo com o número de imagens. Tá? Campo visual de um espelho plano. Aqui entramos numa certa complexidade, certo? Aqui nós vamos ter que fazer exercícios para depois eu mostrar isso com maiores detalhes.
O campo visual de um espelho plano será aquela região que você poderá, que o observador, ou que você vai poder observar olhando, mirando através de um espelho, uma determinada quantidade de pessoas, de objetos, de imagens. Então você olha para o espelho e contempla, por reflexão da luz, uma certa região do espaço. O campo visual depende do tipo de espelho. Uma coisa é o campo visual do espelho plano, que é o que nos interessa agora. O campo visual do espelho convexo já tem um outro padrão. E o campo visual do espelho côncavo também outro padrão. O nosso objetivo é falar de campo visual do espelho plano. Então, por isso que depende do tipo de espelho, mas esclarecendo que plano é plano, côncavo é côncavo, convexo é convexo. E também o tamanho do espelho. Pela imagem você pode perceber que nesse caso, ali o garotinho, ele tem um espelho plano pequeno, então ele vai contemplar uma região pequena por reflexão, certo? Também a posição aonde se coloca o garotinho, ou o seu braço, olhando a imagem, também isso influencia no campo visual, certo? Bom, chamo a atenção de vocês para essas duas imagens, né? Esquema de representação do campo visual. Nota uma aplicabilidade no cotidiano. Veja, uma pessoa no interior do carro, né, o motorista, ao olhar para o espelho retrovisor do lado esquerdo, né, veja que essa como se fosse olhando o carro de cima, né, os olhos do motorista, a imagem, como se a imagem pudesse, né, entrar para dentro do espelho, a imagem virtual, e contemplando uma quantidade de objetos. Quem são os objetos, professor? Os objetos estão representados por esses pontos. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo desenho do campo visual, o observador, que no caso é o motorista, ele vai enxergar 4 pontos no campo visual, pelo campo visual desenhado. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 5 e o ponto 9. Essa é a região de campo visual que ele contempla. Os pontos 3, 6, 7, 4 e 8, o motorista, o observador, ele não consegue enxergar esses pontos que estão fora do campo visual. Professor, como é que é o traçado do campo visual? Bem, campo visual, claro que tem que ser dada uma imagem, tem que ser dada uma figura para vocês, né? Porque senão não tem como fazer uma representação, tá? Qualquer tipo de exercício, de questão que eu trabalhar com vocês, eu sou obrigado a dar uma imagem para vocês, porque o tamanho do espelho é muito importante, certo? Vocês viram que o espelho que está sendo representado agora na imagem da esquerda, certo? Da tela que vocês vislumbram, nota, o espelho ele é curto. Tem uma técnica, a gente amplia em linha tracejada horizontal para o lado onde está o observador ou o objeto, certo? Para a gente poder traçar a imagem do observador. Então, amplia-se, certo? De uma forma didática, o tamanho do espelho em linha tracejada. Vamos desenhar a imagem do observador, cuidando da simetria e o perpendicularismo. Tem que formar 90 graus e tem que ser de mesma medida. Então, preciso ter uma régua, é preciso ter uma malha para poder representar assim. Depois que a gente traça a imagem do observador, nós vamos pegar duas linhas, unindo a imagem do observador até o tamanho real do espelho. Desenha duas retas, tá? Do O' até a borda esquerda, desenha uma linha. Da borda direita até a imagem do observador se desenha uma linha. Tudo que tiver dentro dessas duas linhas, certo? Será o campo visual. Não ficou? Tem aqui um exemplo de uma forma bem rápida que vocês podem observar ali, ó. Na figura abaixo estão representados um espelho plano E perpendicular ao plano da página, parará, parará. Tá. Então, pessoal, nota aqui, certo? Nós temos O1, O2, O3 e nós temos o ponto S. Como nós temos a reversibilidade dos raios de luz, nós podemos desenhar o objeto luminoso como sendo
tá? Como sendo o observador. E nota, olha o que vai acontecer, tá? Então, do objeto S até o espelho, em perpendicularismo e numa mesma distância, tem 2 quadrinhos. Aqui nós vamos ter a imagem do ponto S, que é S'. Então, do ponto S' até a borda esquerda e a borda direita, nós traçamos 2 linhas. Tudo que tiver entre essas 2 linhas vermelhas serão contempladas por campo visual. Então, os pontos que estão é o O1, O2 e também o ponto S. Então, o observador verá a imagem do objeto S fornecido somente, tá, pelas posições O1 e O2. Certo?